que fala da parábola das bodas. Aleluia. Mateus capítulo 22, parábola das bodas. Assentados mesmo, inclinando os vossos corações diante de Deus, eu farei a leitura em voz audível. Os irmãos atentamente acompanharão nas vossas Bíblias. Então, Mateus 22, versículo 1 até o 14. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém? A palavra de Deus nos mostra que esse homem que estava trajado de vestes inadequadas para as bodas, este homem, ele estava no lugar certo, ele estava unido às pessoas certas, mas o seu único problema eram as suas vestimentas. As suas vestes eram inadequadas para aquela festividade, para aquelas bodas. Deus com certeza não está tratando aqui das nossas vestes materiais. Deus não está tratando aqui das calças, dos vestidos, das saias e das blusas de ninguém. Deus está tratando aqui de vestes espirituais. Entretanto, é fundamental que os irmãos entendam que tudo aquilo que existe no mundo material, muitas vezes, é uma referência em relação a leis, a situações estabelecidas por Deus no mundo espiritual. Por que razão nós precisamos de vestes no mundo material, no mundo físico, em meio à sociedade, como mulheres, como cidadãos? Por que que nós, como jovens, como homens e mulheres, nós precisamos de vestes para o nosso corpo? Por que estamos aqui na igreja hoje vestidos do ponto de vista físico, do ponto de vista material? Obviamente, é porque nós temos partes do nosso corpo que nós não
que nós preferimos não exibi-las. Convencionou-se, né, no meio da sociedade em que vivemos, especialmente nós que vivemos aqui no mundo ocidental, convencionou-se um tipo de vestimenta para a cobertura do nosso corpo, porque há partes do nosso corpo que está convencionado que são partes que não devem ser expostas. Na nossa cultura ocidental, não está convencionado que as mulheres devam guardar a identidade física do seu rosto. Não, nós no mundo ocidental não obedecemos a essa regra, que é muito comum no mundo oriental. Há sociedades no mundo oriental em que as mulheres não podem exibir sequer o semblante do próprio rosto. Quantos aqui já ouviram falar da burca? Há sociedades no mundo oriental e até mesmo alguns países do Ocidente, há sociedades que não permitem à mulher exibir certas partes do corpo, cuja exibição dessas mesmas partes no mundo ocidental é absolutamente lícito, é absolutamente convencional, não há problema algum para nós. Mas, mesmo na nossa civilização ocidental, nós não queremos mostrar, nós não queremos exibir certas partes do nosso corpo, porque consideramos que a exibição dessas partes do corpo seria algo vergonhoso para nós. Isto é uma convenção social dentro do mundo ocidental. As pessoas normais, pelo menos, porque mesmo no mundo ocidental nós temos os anormais, né? Os anormais que não sentem muito pudor em exibir certas partes do corpo, mas está convencionado entre nós, mundo ocidental, que pelo menos os normais, as mulheres normais, os homens normais, eles preservam a exibição do próprio corpo e eles usam as vestimentas como instrumento para ocultação, para esconder essas partes que não devem ser exibidas em público. Todos estão entendendo? Muito bem. Isso também acontece no mundo espiritual. No mundo espiritual acontece a mesma coisa. Nós não temos somente um corpo físico, nós temos um corpo espiritual também. Quando nós estávamos vivendo no pecado, quando nós vivíamos fazendo a vontade do diabo, dos demônios, dos espíritos imundos, das trevas, vivíamos com um corpo espiritual elameado de pecados, vivíamos sucumbidos em inúmeros pecados nas nossas vidas, né? O nosso corpo espiritual, as nossas vestimentas espirituais, elas eram manchadas pelo pecado. Nós carregávamos rugas, máculas, manchas terríveis de pecados nos nossos vestidos espirituais. E quando nós aceitamos Jesus Cristo como o único Salvador de nossa vida, e quando nós, num belo dia, numa bela data, e cada um aqui tem uma data específica para isso, tem uma data específica para comemorar o verdadeiro encontro que tiveram com Cristo, naquela data ali que você teve um encontro com Cristo, né? Você, pela fé, você usou da graça de Deus, e através da fé no santo nome de Jesus, através da fé no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, você e eu, naquela data determinada, nós nos convertemos, nós recebemos a graça de Deus
quando nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus. Aleluia, Deus. O ato de cada ser humano entregar a sua vida para Cristo Jesus, esse ato, ele é retributivo da parte de Deus, pois no mesmo instante Deus proveu para nós uma nova vestimenta espiritual. Se você abrir a Bíblia Sagrada agora, nesse exato momento, em Isaías capítulo 61, versículo 10, você vai ver, né, Deus falando dessa promessa através do seu servo Isaías. Ele diz que ele iria prover para um povo, para a igreja do Senhor, para os seus filhos, ele ia prover vestes que seriam chamadas de vestes de salvação, ou manto de salvação. Então, quando nós damos a nossa vida a Cristo, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador de nossa vida, quando nós recebemos a Cristo e nos submetemos ao senhorio dele, fazendo de Cristo Senhor da nossa vida, ao darmos a nossa vida para Cristo, também recebemos da parte de Cristo um grande presente, que é chamado de vestes de salvação, ou manto de salvação. É como se Deus viesse à nossa presença e arrancasse de nós aquelas vestiduras que carregávamos na vida, que estavam elameadas pela lama do pecado, estavam encharcadas de erros, encharcados de violência contra o padrão da santidade de Deus, encharcados de violações à lei santa do Senhor, né? Nossos vestidos estavam encharcados e manchados e maculados. É como se Deus viesse à nossa presença naquele momento e arrancasse de nós aquela vestimenta, e Ele, Deus, provesse para nós novas vestiduras, vestes celestiais, vestes que Isaías 61:10 chama de vestes de salvação, ou manto da salvação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O grande problema onde está? O grande problema é que muita gente preocupa-se muito durante a sua vida em ser grande advogado, sonha em ser um grande médico, sonha ser um juiz, um promotor, sonha ser um arquiteto, um engenheiro. Há tantas profissões lindas que as pessoas sonham, e para alcançar essas profissões, elas têm que aprender a matemática, elas têm que aprender cálculos, geometria, trigonometria, elas têm que aprender química, orgânica, inorgânica, têm que aprender sobre leis, têm que aprender biologia, têm que aprender tanta coisa, e elas aprendem, e elas são ótimas profissionais nas áreas em que elas aprenderam essas coisas todas, mas elas não aprendem, muitas delas, a vestirem-se adequadamente para um dia terem acesso à glória, ao reino de Deus. Aleluia. Elas nunca aprenderam, muitas pessoas na terra, talvez a enorme maioria das pessoas na terra nunca aprenderão a vestirem-se de forma adequada, a vestirem-se de forma apropriada, para quando elas quiserem ingressar no reino de Deus, depois da morte delas, elas não serem como esse homem aqui, amarrado pelos pés, amarrado pelas mãos e lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Muitas pessoas, a Bíblia diz que não são poucas. Jesus Cristo, quando fala disso, ele diz que nós devemos porfiar por entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado. Jesus Cristo diz, porque muitos são aqueles que
entram pela porta larga, entram pela porta espaçosa, cujo final desse caminho é o inferno. Jesus diz que são muitos, e verdadeiramente são muitos, porque as pessoas se preocupam em aprender tudo que for necessário para ganhar dinheiro, aprender tudo que for necessário e suficiente para serem bons profissionais, mas não se preocupam em aprenderem a se vestirem de forma adequada, apropriada, para poderem ingressar no reino de Deus depois dessa vida. E isso é fatal, isso é cruel. A humanidade, nesse aspecto, essa multidão inumerável que Jesus diz que entra pela porta larga, entra pelo caminho largo, e Jesus diz que o caminho que essas pessoas vivem é um caminho largo e espaçoso. Essas pessoas se identificam perfeitamente com esse homem aqui, que foi excluído do reino de Deus, por uma só razão: ele não estava ali com as vestes adequadas, ele não estava ali com as vestes apropriadas. Engraçado que Deus, ele deixou como lição esta mesma norma no mundo material. Lá no mundo material, o mundo onde nós vivemos aqui, com o nosso corpo físico, nós não podemos só aprender a matemática, a biologia, a química, aprendermos a discursar bem, a falar bem, a trabalhar bem. Não, nós temos que aprender também a nos vestir de forma adequada. Há situações na nossa vida que são situações especiais. E se nós nos apresentarmos em muitas situações na nossa vida que são situações especiais, com vestimentas impróprias, inapropriadas, inadequadas, nós não entraremos em certos lugares que fomos convidados a entrar. Seremos convidados a sair, ou seremos obrigados a não entrar, forçados a não entrar. Deus deixou, portanto, para a nossa vida material uma regra absolutamente específica, e que Ele, Deus, usa esta mesma regra no mundo espiritual. O nosso passaporte, o nosso ticket, o nosso ingresso para nós ingressarmos às mansões celestiais depois da nossa morte ou no arrebatamento da igreja, são as nossas vestiduras espirituais. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz em Isaías, abram lá por gentileza, Isaías 64, versículo 6, a Bíblia diz que as nossas vestiduras, essas vestiduras de salvação, essas vestiduras chamada manto de salvação, que muitas vezes vem nos recobrir, né? Vem nos vestir, essas vestiduras não podem ter mancha. Não está lá? Não podem ter mancha, não podem ter 64 meia dúzia. Perdão, 64 meia dúzia diz que, outra coisa, os nossos atos de justiça própria são trapo de imundície. Abra a Bíblia em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 27. Lá em Efésios 5, 27 é que está escrito que as nossas vestiduras não podem ter ruga, não podem ter mácula, não podem ter mancha. E o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Éfeso, ele acrescenta: essas vestiduras não podem ter coisa semelhante. Tudo que você considerar que é semelhante a uma mancha, essas vestiduras não podem ser manchadas. Ou seja, cada vez que nós pecamos, depois de recebermos as vestiduras da salvação, cada vez que nós pecamos depois de recebermos
o manto da salvação no dia da nossa conversão genuína, conversão verdadeira. Cada vez que nós pecarmos, vai haver um respingo de mancha que vai infectar essa vestidura. Mas Deus, Ele não nos entregou a própria sorte. Ele proveu a higienização dessas manchas. Ele diz em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Através da nossa confissão, através do nosso pedido de perdão, através do nosso arrependimento seguido de confissão do pecado, Deus está pronto a nos perdoar. E uma vez Deus nos perdoando, de novo, o sangue de Jesus Cristo, ele é aplicado sobre as nossas vestiduras, para tornar as nossas vestes de salvação vestes brancas, vestes puras, purificar novamente as nossas vestiduras, tirando qualquer mancha, tirando qualquer mácula, tirando qualquer ruga ou coisa semelhante. É necessário, portanto, que cada vez que nós pecarmos, depois de estarmos revestidos das vestes nupciais, depois de estarmos revestidos do manto de salvação, da veste de salvação, é necessário o nosso arrependimento, é necessário a nossa confissão, é necessário que nós venhamos a buscar o perdão, é necessário que nós peçamos a Deus, que Deus venha à nossa presença com o sangue de Jesus Cristo, e Ele, através desse sangue, alveje, ou seja, branqueie as nossas vestiduras do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem está entendendo, levanta o braço, amém? Isso é necessário. Por quê? Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. O apóstolo João disse que é necessário que nós não venhamos a pecar, mas se acaso nós pecarmos, é necessário também que tenhamos consciência de que Jesus Cristo está sentado à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós. Ele está como nosso intercessor, intercedendo por nós. A palavra de Deus nos mostra que sem essas vestiduras, ninguém, nenhum pastor, nenhum crente, nenhum cristão, nenhum apóstolo, evangelista, presbítero, mulher de oração, quem quer que seja na terra, ninguém terá acesso ao trono de glória, ninguém terá acesso aos portões celestiais. Esta parábola, portanto, ela trata do momento crucial da vida do ser humano. O momento crucial da vida do ser humano, depois que ele nasce, é o momento que diz se ele vai entrar no céu ou se vai ser rejeitado. O momento crucial, o momento mais importante, o momento clímax da nossa existência é o momento em que seremos ou não recepcionados pelo céu. É o momento que seremos permitida a nossa entrada no céu ou seremos rejeitados. Aquele é o momento fundamental da nossa existência. E é sobre esse momento fundamental que Deus trabalha conosco nessa parábola das bodas. É para nos revelar a grandiosidade daquele momento. É para nos dar consciência da magnitude daquele momento, das características que envolverão aquele momento. Essa parábola das bodas, ela foi dita, explicada e ensinada pelo Senhor Jesus com esse propósito, nós entendermos que o nosso passaporte de entrada nos céus são as nossas vestiduras espirituais. Aleluia!
Jesus está querendo nos ensinar que é necessário que nós tenhamos consciência de tratar essas vestiduras espirituais. Nós não podemos tratá-la de qualquer maneira. Nós precisamos agir com consciência para cuidar das vestiduras espirituais, devido à importância dessas vestiduras espirituais. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Romanos, abram lá, Romanos capítulo 13, versículo 14, ele foi muito claro quando ele disse, numa certa tradução, mas vós devei-vos vestir do Senhor Jesus Cristo e não procureis satisfazer os desejos da carne. Na nossa tradução Almeida Revista e Corrigida, não fala a palavra, não diz respeito à palavra vestir, ao verbo vestir, mas sim ao verbo revestir. O verbo revestir, ele pode ser interpretado com duas variantes. O primeiro, no sentido de Deus ter que vestir novamente com vestes de salvação aquele que se desviou do Evangelho, que deixou a sua capa cair, deixou a sua coroa cair, deixou o seu manto cair, foi embora da igreja, e um dia lá na frente ele reconcilia com o Senhor. No momento em que ele reconcilia com o Senhor, ele será revestido, no sentido de vestido de novo. Aleluia. Mas a palavra revestir, o verbo revestir, pode ser entendido também não só como vestir alguém por cima das roupas que já possui. Revestir no sentido de revestimento, cobertura, no sentido de manto sobre veste. Mas há tradução que não fala em revestir, fala simplesmente vestir. Vestir o quê? Vestir um traje nupcial. Vestir uma roupa nupcial. Vestir um traje, uma roupa espiritual, celestial. Glória a Deus. Branca, absolutamente branca, sem mancha, sem mácula, sem ruga. E que roupa é essa? Como é que se dá essa vestidura? O apóstolo Paulo, na epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 27, ele diz assim: vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós vos vestistes de Cristo. Paulo está revelando que esta roupa, ela na verdade, ela é o próprio Cristo. Não há distinção alguma entre as vestes e o Cristo. Paulo diz que estamos vestidos em Cristo Jesus. Este manto espiritual, ele representa o próprio Cristo. Este manto celestial, branco como a lã, branco como a neve, sem ruga, sem mácula, chamado de manto da salvação ou de veste da salvação. Esse manto, estas vestes, são o próprio Cristo. É a representação simbólica do próprio Cristo. Quando a Bíblia diz, lá no livro de 2 Coríntios, segunda epístola de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Estar em Cristo e vestido de Cristo é a mesma coisa. Estar em Cristo, estar vestido de Cristo são expressões equivalentes.
Estar em Cristo, estar vestido de Cristo, estar vestido de vestes de salvação, estar revestido pelo manto de salvação, são expressões equivalentes. Aquele que está vestido das vestes de salvação, ele está em Cristo. Aquele que está revestido do manto da salvação, ele está em Cristo e ele está vestido de Cristo. Glória a Deus. Quem não está entendendo, faça o sinal. Célia não está entendendo? Ah, não está entendendo. Amém? Alguma dúvida? Não? A Bíblia Sagrada, ela é muito clara quando ela nos identifica nesse aspecto, na nossa necessidade de estarmos revestidos de Cristo ou vestidos de Cristo. Mas pastor, como é que, do ponto de vista prático, como é que se dá esse vestimento de Cristo? Essas vestes, igreja, essas vestes, como eu disse, são brancas, sem ruga, sem mancha, sem mácula. Esse branco fala de pureza, esse branco fala de santidade. Esta veste nós poderíamos chamá-la ou denominá-la de veste imaculada. Aleluia. Cheia de brancura. Nós não podemos estar equivocados quanto a elas, porque essas vestes, na verdade, do ponto de vista prático da nossa vida, elas anunciam a retidão do próprio Cristo, elas anunciam a pureza do próprio Cristo, elas anunciam que nós estamos imergidos nessa pureza, que nós estamos envolvidos, envoltos e cobertos por essa pureza, essa santidade de Cristo. Não podemos jamais nos equivocar quanto a isso. Se nós nos equivocarmos, nós corremos o risco de, como a igreja de Laodiceia, que se achava vestida, se nós nos equivocarmos, nós nos pareceremos com aquela igreja, nós também nos acharemos ou pensaremos que estamos vestidos, quando na verdade estaremos nus na presença de Deus. Abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e seguintes. Ali no versículo 18, você encontra Jesus Cristo dizendo para aquela igreja que se achava rica, que se achava enxergando bem, que vivia na opulência, que se achava vestida com vestes santas. Para aquela igreja, Jesus Cristo achava tudo ao contrário. Jesus Cristo achava e afirmava que aquela igreja era pobre, miserável, cega e estava nua. Aqueles irmãos pensavam que estavam vestidos com vestes de salvação. Eles estavam absolutamente equivocados na pseudo certeza de que viviam em santidade, em retidão. Quando Cristo olhou para eles, os viu nus, mas quando eles olhavam para si próprios, se viam vestidos. E este é um equívoco que nós não podemos viver, não podemos ter, não podemos experimentar. Porque as vestes nupciais, as vestes de salvação, estar vestido em Cristo significa que nós adotamos para a nossa vida a pureza de Cristo. Adotamos para o nosso viver a santidade de Cristo. Adotamos para a nossa vida a retidão do Senhor. Procuramos viver na terra a retidão do Senhor. Os vestidos de salvação, as vestes de salvação, são vestes de retidão, são vestes de pureza de Cristo, são vestes de santidade de Cristo. Quando Cristo vem e nos cobre com essas vestes de salvação,
escondendo as nossas vestes de pecado, arrancando de nós as nossas vestes de pecado, manchadas pelo pecado, cheias de mácula, de ruga, e Ele põe um manto da salvação sobre nós. Aquele manto da salvação, ele significa que a partir dali nós desejamos intensamente viver a pureza de Cristo, viver na retidão do Senhor, vivermos cada um de nós na santidade do Senhor. É isso que quer dizer as vestes nupciais. Aquele que adentra aos céus, aquele que adentra aos portões celestiais, e ele está recoberto do manto da salvação, é porque aquele manto ali, ele está sem ruga, sem mancha, sem mácula. Ele foi branqueado no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Ele está vestido de vestes de retidão. Ele está vestido de vestes de pureza, vestes de santidade. Isso tem a ver com a vida que ele viveu na terra, no cotidiano, no dia a dia. No dia a dia na terra, ele procurou em todos os seus pensamentos, em todos os seus atos, em todas as suas atitudes, imitar a Cristo, imitar a pureza de Cristo, fazer-se semelhante à santidade de Cristo, fazer-se semelhante à pureza de Cristo. Ele fez-se merecedor, porque ele teve que comprar isso. Foi isso que Jesus disse para a igreja de Laodiceia, Apocalipse, falou: compra de mim vestes brancas. Por que o verbo comprar Jesus usou? Por que Jesus não disse: eu te dou de mão beijada de novo, novamente? Por que Jesus agora quer que compre dele? Porque quem compra paga preço. Aleluia. Aleluia. Quando recebemos as vestes de salvação na nossa conversão, e depois, por alguma razão, nós ficamos nus diante de Deus e deixando as nossas vestes caírem, é necessário que a gente pague o preço. Aleluia. Aleluia, Deus. E mesmo que nós estejamos com as vestes de salvação, para mantermos essas vestes de salvação cristalinas, brancas, para podermos branqueá-las no sangue do Cordeiro, para podermos branqueá-las a cada dia, purificando nossas manchas, rugas e máculas nessas vestes, nós temos que pagar o preço. Há um preço a ser pago. Temos que nos esforçar. Temos que buscar essa pureza através de esforço. Obviamente, não um esforço isolado que traz o mérito exclusivamente para nós. Não. Um esforço em que Deus vai cooperar conosco. Um esforço em que Deus vai nos ajudar nesse esforço. Um esforço em que o Espírito de Deus vai nos socorrer nesse esforço. Vai nos impulsionar nesse esforço. Vai nos sustentar nesse esforço. É um trabalho de cooperação entre o homem e Deus. Aleluia. Aí, quando o homem vence, ele se torna idôneo. Por isso Jesus disse para aquela igreja: compra de mim. Aleluia. Paga o preço. Glória a Deus. Vem buscar nas minhas mãos as vestiduras de salvação, o manto de salvação. Vem buscar nas minhas mãos, vem pagar o preço junto comigo. Vem pagar o preço pelo viver uma vida de santidade. Vem pagar o preço por viver uma vida de pureza. Vem se esforçar. Vem suar a camisa. Vem se entristecer. Vem lutar contra esse mundo. Vem lutar contra o mundanismo. Vem pagar o preço da luta contra o mundanismo. Vem pagar o preço da luta contra o diabo. Vem pagar o preço da luta contra os demônios. Vem pagar o preço da luta contra a carne. Vem pagar o preço. Compra. Compra. Tem que pagar o preço. Glória a Deus. O fato
é que essas vestes nupciais, elas são vestes de salvação, porque elas são vestes de retidão do Senhor. É a retidão de Jesus que Cristo quer que nós vivamos, não na nossa retidão. E é aí que entra Isaías 64, versículo 6. A nossa justiça para Deus, ela cria uma vestimenta também, mas só que essa vestimenta é chamada por Deus de trapo de imundície. Cada vez que nós queremos nessa terra dar lugar à nossa justiça própria, cada vez que nós queremos nessa terra andar pelo caminho da retidão, fazendo boas obras, mas pela força do nosso braço, pela força da nossa capacidade, da nossa inteligência, independentes de Deus, independentes de Cristo, sem que nós façamos e cumpramos com a retidão de Cristo, sem que nós consideremos a palavra do Senhor. Cada vez que nós usamos dessa justiça própria, a Bíblia diz em Isaías 64, meia dúzia, que os vestidos que nós estamos vestindo são trapo de imundície. Trapo de imundície. Deus não quer que vocês sejam justos pela vossa justiça pessoal, ou pela justiça que o mundo prega, ou pela justiça que a sociedade humana prega. Não. Vocês têm que dar lugar na vida de vocês à justiça de Deus. Aleluia. Você tem que dar lugar no cotidiano da vida de vocês aos atos de retidão de Cristo, imitando esses atos de Cristo. Se Cristo mandou dar outra face, dá outra face. Se Cristo na sua palavra manda você muitas vezes suportar o prejuízo, suporta o prejuízo. Se Cristo em alguma situação concreta da tua vida te impelir a você recuar, recue, porque você está vestido das vestes que são o próprio Cristo. Você está vestido de vestes de salvação. E essas vestes de salvação, elas na verdade são a retidão do próprio Cristo na tua vida. Não é? O verdadeiro crente, o crente fiel, o crente compromissado com Deus, ele não dá lugar à sua justiça pessoal. Ele não dá vazão à sua vingança pessoal. Ele põe Cristo na frente. Ele cumpre a palavra de Deus. Ele acaba cumprindo aquilo que Deus quer que ele faça para aquele caso, ainda que seja necessário ele suportar a dor, ainda que seja necessário ele suportar a traição, ainda que seja necessário ele suportar o prejuízo. Mas ele é chamado por Deus a não cumprir a justiça própria. Nós não podemos conciliar no nosso corpo espiritual vestes de trapo de imundície com as vestes de salvação, porque uma destrói a outra, uma aniquila a outra. Deus quer que cada um de nós se vista com as vestes de salvação que anunciam a retidão de Cristo. Aleluia. Lá nos céus, as vestes dos anjos são brancas. Basta você ler o livro de Apocalipse e você vai detectar que as vestes dos anjos, as vestes são totalmente brancas. A Bíblia diz no capítulo 19 também de Apocalipse que os anciãos, os 24 anciãos, eles se vestem de vestes brancas. A igreja que está subindo com um manto de veste branca. É uma só vestimenta. Não tem uma segunda vestimenta. Não tem uma terceira vestimenta. É coroa de ouro na cabeça. É coroa da vida, coroa da justiça, coroa da glória e vestes de salvação. Vestes que anunciam a pureza.
vestes que anunciam a vida de alguém que pagou o preço na terra, mas imitou Jesus Cristo, quis ser semelhante à pureza do Senhor, quis viver uma vida na terra, não fazendo a vontade própria ou a justiça própria, não com atos de retidão pessoal, mas com atos de retidão pessoal que obedeceram a palavra de Deus, que atenderam a justiça de Deus, não a própria justiça. Aleluia. Aleluia. Só há um ser no céu que tem roupa manchada. Quem é esse ser? É Jesus Cristo. É o único ser na glória cujas vestes têm que estar manchadas de sangue. É o único ser na glória que entrou na glória com as vestes manchadas. E por que razão? É simples. Aquelas vestes que ele carrega não são vestes dele. Nós é que carregamos as dele. Nós vamos entrar com as vestes nupciais que Paulo chama essas vestes de Cristo. Por isso ele disse revestido em Cristo, e outra tradução, vestido de Cristo. As vestes dos anjos anunciam na sua brancura as vestes de Cristo. As vestes dos anciãos, completamente brancas, alvejadas em brancuras como a lã, como a neve, anunciam que são vestes do próprio Cristo. As nossas vestes, as vestes dos profetas, dos apóstolos, dos crentes que subiram à glória e adentraram aos portões celestiais, eles adentraram ali com as vestes de Cristo. Mas Cristo entrou com as nossas vestes. Aí é que está o mistério. Cristo, ele adentrou os portões celestiais com as vestes do pecado. Glória a Deus. Ele não somente tirou de nós as vestes do pecado, arrancou de nós as vestes do pecado, mas ele vestiu-se com as vestes do pecado. Aleluia. Ele que merecia as vestes imaculadas, sem ruga, sem mancha, sem mácula ou coisa semelhante, cedeu as vestes dele para nós. E tomou sobre si. Por isso que talvez o pastor Josué tenha aberto o culto na direção do Espírito, citando e lendo quase todo o texto de Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a boca. Nenhuma beleza nele víamos para que o desejássemos. Desprezado, mais indigno entre os homens. Está ali retratando o Jesus da cruz do Calvário, com vestes da humanidade. São as únicas vestes que podem estar manchadas no céu, porque aquelas vestes, nós durante toda a eternidade olharemos para ele e veremos que ele vestiu as nossas vestes. Ele estará a eternidade inteira com aquelas vestes, mostrando para nós a obra do Calvário, a obra da salvação que ele fez por cada um no Calvário. E nós só podemos entrar no céu com as vestes de Cristo. Ninguém tenta entrar no céu com as vestes de Maomé. Ninguém ouse tentar entrar no céu com as vestes de Buda, de Allan Kardec, com as vestes de quem quer que seja, porque essas vestes são inapropriadas para entrar nos céus. A única vestimenta que Deus
exige como passaporte para ingressarmos no céu são as vestes de Cristo Jesus, imaculadas, brancas. Por isso que lá no livro de Apocalipse, o livro, quando ele começa a se fechar, o próprio Jesus disse: aquele que está sujo, suje-se mais ainda, mas aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Não perca nunca a oportunidade de você branquear as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Não se acomode com algum pecado na tua vida, porque cada pecado que você vai pecando é um respingo da lama do pecado manchando as tuas vestes. E se você chegar no céu com as vestes manchadas, você para no portão celestial e a Bíblia diz que você é lançado fora. A Bíblia diz que Deus reservou um lugar na eternidade e dá o nome desse lugar. Diz que esse lugar é chamado de trevas exteriores, justamente para aqueles que tentam entrar no céu com as vestes de Cristo, mas sujas, elameadas, manchadas, cheias de mácula, de ruga. Não tente isso. Use todo o tempo que você dispuser aqui na terra para você se arrepender do pecado, confessar o pecado, deixar o pecado. Lance mão do sangue de Jesus. Primeira epístola de João é muito clara: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esteja entre aqueles que Apocalipse diz que eles branquearam os seus vestidos no sangue do Cordeiro. Para encerrar, abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Lá em Lucas, capítulo 15, nós temos ali a parábola do filho pródigo. Todos vocês conhecem essa parábola, amém? O filho quis que o pai lhe desse em dinheiro a sua parte da herança, foi embora, gastou tudo com prostituta, no pecado, se enrolou na lama. O pai deixou, foi deixando, né? O pai jamais foi atrás dele, jamais foi atrás dele. Aquele que tem conhecimento de Cristo e ele se lameia no pecado, é necessário, antes que ele reconcilie, que ele volte do desvio, é necessário que ele prove das bolotas de porco. Senão ele não vai se arrepender. Assim aquele pai ali agiu, não foi atrás do filho. Esperou que chegasse o tempo necessário para ele comer das bolotas de porco. E depois dele provar das bolotas de porco, ele caiu em si, diz a Bíblia. Se arrependeu genuinamente e quis voltar para a casa do pai. E o pai, ali simbolizando o próprio Deus, o recebeu de braços abertos. O pai mandou preparar sandálias para ele, revestir os pés dele, mandou recolocar o anel da família, o anel de honra, o identificando na família de Deus mais uma vez. E o pai, no versículo de número 22, disse assim: tragam a melhor roupa e vistam ele. Tragam a melhor roupa. Que roupa é essa? Essa é a roupa de que Deus fala na parábola das bodas. São as vestes nupciais. Porque sem essa roupa ele não pode estar na casa do Pai. Sem essa roupa, que a Bíblia diz que é a melhor roupa, ele não tem ingresso na casa do Pai. Aleluia. O texto da Bíblia muda, mas o sentido é o mesmo, porque o batismo é o mesmo, o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, o sangue que purifica o pecado é o mesmo, o vestido nupcial é o mesmo. Aleluia. Ele é o melhor vestido. De todos os vestidos que você tem no teu guarda-roupa, lembre-se que o melhor de todos não está ali no teu guarda-roupa. Ele é imperceptível aos teus olhos. Só os anjos veem ele em você.
Só Deus vê ele em você. Só o diabo, os demônios, os seres espirituais contemplam esse vestido em você. A Bíblia diz que ele é mais lindo do que qualquer roupa que tu tenha no teu guarda-roupa. Tu não vai entrar com nenhuma roupa linda de seda, de algodão do teu guarda-roupa lá na glória. Tu vai entrar com um manto de salvação. Tu vai entrar através do vestido de Cristo Jesus, das vestes de retidão, das vestes de salvação, das vestes do Senhor, das vestes imaculadas do Senhor. Só Ele era digno de vestir esse vestido, e Ele deu para você vestir, para que você pudesse entrar no céu e ser identificado como discípulo dele. Ele deu o vestido dele para você vestir. Só ele era digno, só ele merecia. Nós não éramos dignos, nós não merecíamos, mas ele literalmente deu a cada um de nós para que nós usássemos desse vestido para entrar no céu. Volta na parábola, volta no versículo 12. A Bíblia diz que Deus virou para aquele homem que estava naquela festividade e disse assim: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E o que aconteceu com aquele homem? A Bíblia diz que ele se emudeceu. Por que a reação dele ficar completamente mudo? É simples. Ele sentiu que a culpa era somente dele, que o vestido havia sido feito pelo rei. O rei havia mandado entregar o vestido a ele. O problema é que ele fez pouco caso do vestido e tentou entrar lá com vestes inadequadas. Por isso ele se calou. Que nenhum de vocês se calem na presença de Deus. Jamais. Que nenhum de vocês, que nem eu, nem ninguém aqui fique emudecido na presença de Deus, tentando estar no céu com um trapo de imundícia. Abra mão da justiça própria neste mundo. Abra mão da vingança. Abra mão da ira. Abra mão do rancor. Abra mão do patrimônio. Experimente a perda. Faça tudo o que for necessário para você praticar obras, atos de retidão na presença de Deus. Abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, para tentarmos encerrar. Apocalipse capítulo 19, rapidamente. A Bíblia é muito clara quando diz assim no versículo 7 e 8: regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Quem é essa esposa? Eu e você. E foi-lhe dado a ela que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Quem é santo aqui, levanta a mão para a glória. Aleluia. Você é o santo, meu amigo. Por que tu és santo? Porque tu está lavado e remido no sangue do Cordeiro. Tu está com as vestes de salvação alvejadas no sangue do Cordeiro, porque o manto que te cobre, ele é branco, fino, resplandecente. Lá na glória, tu vai aparecer lá com um terno bonito de linho branco. Esse linho branco e puro, ele é fino, ele é bordado, ele tem um acabamento celestial, ele está coberto de santidade, de pureza, porque ele não pertence a você, ele pertence a Cristo. É por isso que Paulo diz: veste-se de Cristo. Vista-se de Cristo. Aquele que se veste de Cristo está se vestindo da justiça de Deus. Aquele que se veste de Cristo está se vestindo da retidão de Deus. Aquele que se veste de Cristo está se vestindo não da justiça própria, não dando lugar à justiça própria, mas à justiça divina, a vontade de Deus, a palavra de Deus, o caminho de Deus. Vai, porfia, por entrar pela porta estreita, porfia
continuar no caminho apertado. Segue nessa trajetória do caminho apertado. Não olha para o mundo, porque muitos, disse Jesus, muitos são aqueles que entram por esse caminho largo, e o fim deles é a morte, é o inferno. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Levanta a mão direita e glorifica o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor. Diga para Deus: Deus, me capacita a te honrar nessa terra, Pai. Me capacita a não fazer uso da vingança quando eu me irar. Me capacita a não fazer uso da ira. Me capacita a dar outra face quando eu for esbofeteado. Me capacita a suportar o prejuízo, mas não deixa eu lançar a mão da minha justiça própria. Pede a Deus agora em oração em nome de Jesus Cristo. Pai, tira todo o trapo de imundície da minha vida, tira toda vestimenta humana, diabólica, carnal. Me ajuda a pagar o preço, me ajuda a pagar em nome de Jesus Cristo o preço de viver uma vida de santidade, o preço de viver uma vida de pureza. Ajuda-me, Pai, a alvejar os meus vestidos, a minha roupa de linho pura, resplandecente. Ajuda a alvejar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, Senhor. Oh, meu Pai da glória, diga para Deus: Deus, hoje eu entendi que o maior, o vestido mais belo, o vestido mais lindo, o vestido mais resplandecentemente maravilhoso, ele não está na minha casa, ele não está no meu guarda-roupa, ele está sobre a minha vida dia e noite. Quando eu acordo, ele está sobre a minha vida. Quando eu vou dormir, ele está sobre a minha vida. Quando eu ando na rua, ele está sobre a minha vida. Eu não posso vê-lo agora pelo poder dos meus olhos físicos, mas pelos olhos da fé eu posso contemplar. Eu creio que Deus está contemplando agora. Os anjos estão contemplando agora os vestidos celestiais aqui nessa igreja. Pela fé, pelos olhos da fé, eu posso contemplar esses vestidos brilhando aqui, esses vestidos sendo purificados aqui, esses vestidos sendo alvejados aqui. Deus está trabalhando aqui nas vestimentas do povo de Deus. Ele está passando o sangue do Filho dele e está branqueando como a lã. Ele está alvejando como a neve. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Deus quer arrependimento. Deus quer confissão de boca, confissão de coração, confissão de entendimento. Deus quer mudança de mente, metanoia. Deus quer transmitir aqui hoje ódio pelo pecado, ódio pela iniquidade. Deus quer transmitir aqui hoje nojo pelo pecado, pela lama do pecado. Em nome de Jesus, abre o teu coração, abre o teu entendimento e agradece a Deus, dizendo para Deus: Deus, obrigado pela graça de me vestir com o vestido imaculado de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pela graça de me vestir com a veste de salvação. Obrigado, Deus, porque eu sou noivo à tua na terra, eu sou igreja. Obrigado, Deus, porque tu não me deixou com trapo de imundície, tu não me deixou com as vestes salpicadas de pecado, manchadas, maculadas pelo pecado, mas tu branqueou minhas vestes. Obrigado pelas vestes nupciais, Pai, em nome de Jesus Cristo. Glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor. Abre a tua boca em nome de Jesus Cristo e exalta o nome de Deus. Dá glória a Deus, exalta a Deus, porque cada glorificação que tu manda para Deus, tu está liberando. A Deus está liberando o poder dele sobre a tua vida. É poder de restaurar, é poder de limpar, é poder de purificar, é poder de transformar. Então glorifica. A Bíblia diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Portanto, abre bem a tua boca e eu a encherei. Abre a boca e glorifica o Senhor. Abre a tua alma, abre o teu coração. Exalta o nome de Deus na tua vida e te veste. Aquele que ainda não está vestido, Deus te dá essa oportunidade hoje, para você se reconciliar